Olá, pessoal que está assistindo. Quero compartilhar um pensamento que eu estava refletindo, como eu sempre faço, é, a respeito dos planos que a gente tem em relação à vida. E eu estava pensando na questão do foco, no propósito, na força que eu observo que determinadas pessoas têm para conquistar algo. Só que existem muitas pessoas que parece que quando chega lá, claro que todo mundo se esforça, eu acredito muito que todo mundo precisa de um esforço para chegar a um lugar alto, a um lugar grande. Eu não acredito em dinheiro fácil ou conquista sem esforço. Mas esforço não quer dizer a mesma coisa que penar para conseguir alcançar algo. Tem gente que acredita que para conquistar algo tem que sofrer. E eu acho que sofrer não é a mesma coisa que se esforçar para chegar a algum lugar. Mas o que eu percebo é que quando eu vejo histórias de pessoas que chegaram lá, é claro que no momento que elas estavam percorrendo esse caminho não era óbvio, mas depois que chegou lá e conta essa história, há uma lógica nos acontecimentos. Parece que a vida realmente foi encaminhando essa pessoa para aquilo. E às vezes quando eu paro para refletir, na minha experiência, por exemplo, eu sinto que diferente das histórias dessas pessoas, parece que a vida não me empurra para lugar algum, sabe? Parece que se eu me conformar com o lugar onde eu nasci, com os padrões que eu adquiri, eu simplesmente vou ficar estagnado no mesmo lugar. Só para exemplificar, às vezes você vê a vida de uma pessoa que se tornou empresária. Óbvio que ela gosta disso, ela sempre teve vontade de crescer. Eu tenho certeza que pessoas que se tornam grandes empresárias, em sua grande maioria, são assim. E aí você percebe que existiram coisas que foram acontecendo que foi levando essa pessoa a ter um gás para sempre ir para o próximo nível. Mas quando eu reflito e olho para a minha vida, eu percebo que tudo o que eu fiz foi com tanto esforço, como se eu estivesse realmente indo contra a maré. E a reflexão que eu trago é essa. E quando isso acontece, o que a gente faz? Porque todo mundo quer se sentir pertencente, todo mundo quer crescer profissionalmente, financeiramente, todo mundo tem um desejo de conquistar as coisas, de viver bem, de viver num lugar bom. Mas para conseguir tudo isso, todo mundo quer fazer uma coisa que goste, quer sentir prazer em viver a vida. E todo mundo, as pessoas são muito diversas, então pessoas sentem prazer de diversas formas. Tem gente que tem o maior prazer em liderar uma indústria, que é extremamente complexo de se fazer, extremamente desafiador, mas tem muitas pessoas que adoram isso, que sentem prazer nisso, que faz isso brincando, e são pessoas de alta performance que faz de forma excelente e não se cansam. Só que e quando a gente não encontra esse caminho óbvio? E quando a gente lida com tanta coisa e não vê um caminho onde você de fato goste, onde você de fato diga assim, não, eu sinto muito prazer em fazer isso e agora eu encontrei meu caminho, é só investir e fazer mais disso. Porque quando a pessoa encontra e identifica o que realmente gosta de fazer, eu acho que é isso que acontece. A pessoa simplesmente só precisa fazer mais daquilo. E aí, automaticamente isso cresce, evolui, porque a pessoa está fazendo com prazer. Mas e quando não acontece isso? Quando você olha para a vida e você fala, cara, eu não gosto de nada o bastante para fazer muito, fazer bem e me satisfazer fazendo.
E agora, isso é muito mais complexo do que parece, porque todo mundo tem os seus talentos, todo mundo tem coisas que gosta de fazer, só que é claro que não é só esse pensamento que eu trouxe. Quando a vida da gente não está estabilizada financeiramente, a gente tem a necessidade de pensar nisso também. Não é simplesmente, vou fazer o que eu gosto, fazer o que eu amo. Até porque tudo tem um começo, existe o desafio de você começar, de você permanecer por um tempo até isso chegar ao ponto de começar a se desenvolver. Então, tudo é um preço a pagar que às vezes a gente não tem um tempo psicológico para lidar com isso. Mas o fato é que todo mundo tem talento, todo mundo tem coisas que gosta de fazer e tem que tomar a decisão de fazer. Eu acho que eu refletindo a respeito disso, eu já tentei fazer tanta coisa, já tentei convencer a minha mente de que eu gostava de fazer tanta coisa, mas o prazer em fazer alguma coisa é muito mais fluido e imediato do que parece. O fato de eu estar aqui sentado gravando esse vídeo, que vai ser o primeiro que eu vou postar, é a prova disso. Eu não lembro onde foi que eu ouvi, em algum vídeo que eu estava assistindo, uma pessoa falar que, acho que foi no podcast, uma pessoa falando que existem sim coisas que chegam nos caminhos das pessoas, mas chegam para aquelas que estão andando e não para as que estão paradas. E eu acho que essa é a maior lição que a gente pode pegar dessa reflexão para colocar em prática e tentar mudar. Por mais que a vida pareça não estar se importando com alguns, não está se importando em fazer com que alguns cheguem a lugares grandes, esses têm que se mover na medida do possível e fazendo o que gosta na medida do possível, porque esse movimento com certeza vai gerar alguma coisa. Eu posso passar aqui 5 anos gravando vídeos, mas só o fato de eu estar gostando de fazer isso, de eu estar gostando de me ver sendo gravado, de me ver falando algo que algumas pessoas podem se identificar, interagir, isso já vai ser o bastante, isso já vai gerar uma coisa que não existia antes de eu tomar essa decisão. Então, mesmo sem saber qual o caminho, mesmo sem saber quais os talentos, como os talentos podem ser usados, mesmo sem saber onde eu posso me encaixar, a gente tem que se movimentar o mínimo possível, sem esforço, sem pensar como é que vai fazer dinheiro, como é que vai mudar de vida, porque realmente para alguns e para muitos, na verdade, esse caminho não tá claro em saber como vai se encaixar no mundo para ser próspero. E o que está ao alcance é simplesmente fazer esse movimento, o menor movimento possível que faça a pessoa se sentir um pouco mais feliz. Então, eu acho que muitas pessoas vão se identificar com isso que eu falei, porque parece que a maioria das pessoas nasceram sem contexto, descontextualizadas, digamos assim, no sentido de que há uma grande falta de referências, uma grande falta de orientação, uma grande falta de direcionamento em relação ao que é a vida, ao que é preciso fazer para conquistar as coisas na vida, falta de estrutura psicológica, falta de estrutura emocional, e construir tudo isso sem ter tido isso vindo de uma orientação é muito complicado. Você nascer e crescer, se desenvolver sem uma estrutura psicológica e emocional para desenvolver isso sozinho
e ao mesmo tempo ir vivendo, ao mesmo tempo ter que sobreviver, ter que arcar com as responsabilidades da vida, é muito complicado. Mas todo ser humano existe, e tem que fazer algo de importante, algo que é importante para si mesmo. Então, por mais que venhamos a ser descontextualizados na vida, por mais que venhamos olhar no espelho e não saber para que viemos, o que vamos fazer, como vamos fazer, se deparar com esse vazio existencial onde a gente não sabe o que gosta de verdade e não sabe onde é que vai se encaixar na vida para viver plenamente fazendo o que gosta, amar todos os dias, amar acordar, amar viver um dia de trabalho porque é uma coisa que se ama, amar todos os momentos da vida, que eu acho que isso é felicidade. Mesmo nesse contexto, é possível a gente se movimentar. Então, esse vídeo é um convite para se movimentar. O meu movimento eu estou fazendo agora, postando esse vídeo. E eu convido quem está assistindo e se identificou para se movimentar também. Sem loucura, sem decisões precipitadas, sem empolgação de fogo de palha, porque não é sobre isso. Chega a determinado momento na nossa vida que a gente entende que nada é assim, nada é de repente, nada é uma coisa que vai acontecer em 2 dias. Então, só que o que a gente tem que pensar é o que vai acender um pouquinho essa chama de prazer em estar fazendo uma coisa que gosta. Então hoje é um dia normal, onde eu estou fazendo esse vídeo, um dia de sábado, mas está sendo um dia diferente porque eu estou fazendo isso. Já fiz vários desses que tá ocupando a memória toda do celular e nunca postei, mas esse vai ao ar. E é isso. Sejam todos bem-vindos e é isso. Até breve. Tchau, tchau.